Fala galera, eu sou o Astrobit, estamos começando mais um Cine Café aqui no canal Patobal, o segundo episódio que demorou para sair, e nós estamos hoje recebendo o nosso parceiro já de site, parceiro de canal, nosso amigo Ramon Furtado do canal Bitnautas, para falarmos sobre a série do momento. Vamos falar sobre Ruptura. Muito bem-vindo, Ramon. Beleza, obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Bora conversar aqui um pouco, vai ser legal. É isso aí, vamos conversar aqui bastante sobre Ruptura, né? Vamos conversar aqui, ver o que sai, né, desse nosso bate-papo sobre a série. De antemão eu te pergunto assim, Ramon, já pra gente começar, de tudo que a gente conseguiu ver na primeira temporada e de algumas coisas que a gente já viu na segunda temporada, a série em si, o que você acha que é o fator pra ela tá fazendo tanto sucesso como ela tá fazendo ultimamente, assim? De tá furando a bolha, parece que tá trazendo de volta aquela nostalgia dos tempos de Lost. Toda vez que eu vejo esse questionamento do porquê que o Ruptura tá fazendo sucesso, eu lembro de Lost na hora, né? Que eu não sei se tu acompanhou na época, que passava na TV aberta e tal, passava na Globo, mas foi ali mais ou menos no início da minha adolescência e tinha muito esse lance do mistério, né? Lost fez muito sucesso porque eles entregavam uma série muito bem dirigida, pelo menos nas primeiras temporadas, né? Principalmente na primeira temporada. O episódio piloto, para mim, é o melhor episódio piloto que eu já vi até hoje, o primeiro episódio de Lost. E aí eu acho que eles conseguiam manter um senso de curiosidade em quem estava assistindo muito forte, né? Tanto de coisas macro, de perguntar por que isso está acontecendo nessa série, quanto de coisas micro, tipo, por que esse personagem está fazendo isso? E Ruptura pega muito essa vibe, né? Quando tu assiste, fala assim, pô, mas beleza, o que eles estão fazendo lá? Por que eles fazem isso? E aí depois tu assiste e se pergunta a respeito de alguns personagens. Beleza, mas por que ele tá fazendo isso? Como é que ele é fora lá do o Auri, né, que eles falam lá, o Auri, como é que é o cara de fora lá? Por que dentro ele é desse jeito e fora é de outro? O que leva as pessoas a fazerem isso? Será que eu faria isso também, né? Eu acho que como Ruptura tem esse ambiente burocrático, um ambiente de escritório, é muito fácil da gente se familiarizar, da gente se colocar no lugar do personagem, né? O primeiro questionamento, no primeiro episódio, qualquer pessoa se perguntaria, pô, eu acho que eu faria esse lance de trabalhar aí na Lumen, né? Acho que eu faria esse lance. Eu trabalharia na Lumen. Já pensou? Não me lembrar que eu trabalhei e ganhar dinheiro para isso? Eu faria esse acordo, entendeu? É mais ou menos uma loucura, né? Porque se a gente for parar pra pensar filosoficamente, né, essa série aborda um tema assim que é interessante, porque e não é ao mesmo tempo, né? A gente, quando tá no trabalho, a nossa cabeça tá focada lá, a gente... E querendo ou não, né, essa parte filosófica, né? Todos nós temos uma vida dentro do trabalho e uma vida fora do trabalho. Exatamente. Só que a série, ela série... ela aborda isso de uma forma que não é só tu ter uma vida em cada lugar. É tu não saber como é a vida em cada lugar. Tu é ser outra pessoa, né? Exatamente. A série faz ser outra pessoa. E assim, ela exponencializa uma experiência vívida para qualquer pessoa ativamente, qualquer pessoa ativa no mercado de trabalho, né? Se tu já trabalhou batendo ponto, já precisou fazer hora extra, já trabalhou em escritório, tu sabe que lá tu tem que esquecer tua vida e quando tu sai, tu só queria esquecer do teu trabalho. Então, qualquer pessoa minimamente explorada pelo sistema capitalista vai se identificar e gostaria de ter um momento assim, não queria me lembrar do meu trabalho, não queria que os meus chefes ligassem, etc. Então, acho que por esse fator de ser muito fácil de familiarizar, não é bem a palavra, vou tentar lembrar daqui mais pra frente, mas é muito fácil de tu se sensibilizar, né? É verossímil, a série é verossímil, é muito perto da realidade. Por conta dessa aproximação, eu acho que ela conquista muito fácil a gente já no primeiro episódio.
E aí ela mantém esse clima de mistério que te mantém interessado, né? Acho que essa é a primeira camada, né? Tudo que critica o capitalismo, até quem é a favor do capitalismo, faz sucesso, porque, querendo ou não, é o sistema que a gente vive. Então a gente se sente explorado, a gente se sente animalizado, a gente se sente isolado. E quando a gente vê uma crítica nesse sentido tomando forma, e tão bem feita, tão bem dirigida e artística, é uma fórmula boa para o sucesso. Acho que vem muito disso o sucesso de Ruptura. E eu acho que também ela pega essa parada da nostalgia, que nem a gente falou no começo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar Lost lá na época que lançou. E eu sou um dos fãs perdidos de Lost, que o pessoal às vezes me para pra conversar, os meus amigos. Como é que tu consegue gostar dessa série? Cara, eu gostei, cara. Que quem viveu na época, viveu. Né? Muito boa. Quem viveu na época, viveu. E cada episódio... E ela tinha essa pegada do Ruptura, né? Que tu ficava se perguntando o tempo todo o que tá acontecendo. Nossa, que acabava um episódio, a tua cabeça ficava presa no final daquele episódio. Tinha uma parada lá em Lost, né? Na escotilha, que tinha um computador que eles tinham que ficar digitando os números a cada não sei quanto tempo. Tinha que, acho que era 40 minutos, tinha que alguém lá e digitar os números, porque senão ia acontecer uma coisa horrível, né? E a série, ela traz, querendo ou não, essa parada da refinamento de macrodados, um computador antigo semelhante, e os caras têm que ficar lá mexendo naqueles numerozinhos. Eu acho que ela acertou muito no fã dessas ficções mais antigas, assim. A gente pode dizer hoje, né, que Lost é uma ficção antiga, né? Ela é de 2000, acho que se não me engano, né? Lost já é quase retrô, né? E eu acho que bebe muito dessa fonte, né? De desconectar muitas coisas pra depois ir reconectando e encaixando, né? Aquele primeiro episódio do cara entrando... O primeiro episódio, ele entra na sala e a menina ali, é Halle, acho que é o nome dela, agora eu esqueci o nome. É a Halle. Ela tá caída e, tipo, tem uma mulher deitada em cima de uma mesa. O episódio começa assim. E ele começa a fazer pergunta e ela não... Quem você é? E ela não sabe quem ela é. E aí, cara... Assustador, né? Não, quando eu vi esse primeiro episódio, eu fiquei assim, cara, que maluquice é essa, cara? Que doideira é essa, velho? E parando pra pensar, assim, é um pouco da alienação do trabalhador, né? Indo um pouquinho mais a fundo, pensando... Cara, provavelmente vão me chamar de comunista aqui, mas é impossível dissociar essa crítica aqui da série. Porque tu pega ali a crítica, por exemplo, que o Marx fazia ao capitalismo e à mais-valia, é mais ou menos isso, né? O trabalho é tirar a identidade do trabalhador, transformar o trabalhador em uma mera ferramenta, que nem como o pessoal é lá na Lumon, lá na série. O cara, ele existe apenas para aquilo. E ele não tem uma vida além daquilo, né? Ali, aquele personagem ali, aquela persona que não se lembra de quem ela é fora, a vida dela é o trabalho. Para mim, eu acho que uma das melhores metáforas do Ruptura é essa parte, essa crítica à alienação do trabalhador, né? E eu acho que é uma crítica válida até hoje em dia, porque se pensar bem, hoje em dia a internet facilita muita coisa, mas tu estar cronicamente online, para algumas pessoas, tá todo o tempo trabalhando. Teu chefe tá online, tá te vendo no WhatsApp, então tu tem que responder. Tem gente que recebe aí de madrugada. Eu sou advogado, o meu celular notifica às vezes meia-noite e meia, 1 hora, de movimentação de processo. Inclusive, é o horário padrão de eu receber e-mail de movimentação de processo. Meia-noite e meia, o celular tá lá vibrando. Então, até quando tu já conseguiu se desconectar, ver alguma coisa e te lembra do trabalho, né? Estar cronicamente online hoje é estar todo o tempo trabalhando também para algumas pessoas. Então, acho que a série acerta muito nisso. Não é uma crítica vazia e anacrônica. É uma crítica, na verdade, muito atual. Ela faz essa abordagem, até porque ela traz na primeira temporada, né, os 4 ali, que é o Irving, o Mark, que é o nosso protagonista, a Halle, que chega, né, para substituir e tem o Dylan. A Halle chega para substituir o Pitty, né, que era o chefe deles ali, daquele setor de refinamento de macrodados. E aí tem essa parada do desligamento, né, porque tu faz um implante no cérebro de um chip que em determinado andar do prédio ele troca a tua consciência, e a partir daquele andar a tua consciência só acessa as memórias de quem trabalha dentro, que são os Inis. E daquele andar para baixo são os Auris, que é quem a tua vida fora, né?
E a série, na primeira temporada, ela aborda também essa parte do Peter que saiu, né? Que saiu da forma dele. E ninguém é comunicado assim formalmente do que aconteceu. Não, ele não vem mais. Como assim não vai? Não vem mais. Tchau. E aquela pessoa que tu conheceu a vida toda acabou. Você não sabe mais onde é que ela tá, por onde é que ela anda, né? E aí vai abordar essa questão de que ele tentou mexer naquele chip pra ter as memórias de fora e a de dentro. Aí vai entrar na trama, né? Na trama da ficção, vai entrar na trama do suspense. Mas é uma série que traz diversas abordagens que nos remetem a esses pensamentos, né? Eu acho que o grande acerto dela é ela conseguir mesclar tanto a crítica social que ela faz, quanto a parte da ficção com o mesmo equilíbrio. Mesma qualidade, né? Exatamente. Até quando mostra, né, ela diversas vezes, a Halle no início, diversas vezes tentando sair, tentando fugir e sem conseguir fugir, né? E aí tem um episódio que mostra quando ela entrou, né? E mostra que todas as vezes que ela tentava sair, tava o cara lá fora. E aí o cara dizia pra ela, tu tá tentando sair de novo. Daí ela entrava lá e depois ela voltava. Uma parada muito doida, assim, né? Que a própria pessoa tentando fugir de algo que ela mesma entrou. Ela, né? Ela entrou ali. E aí ela agora quer sair dali. Quer saber o que tá acontecendo lá fora. Da primeira temporada, assim, o que foi que te chamou mais atenção em todas essas pequenas camadas que eles foram trazendo? Cara, eu gostei muito da primeira temporada. Comentou da Halle, eu ia comentar sobre ela, mas é realmente uma das coisas que eu mais gostei é a personagem dela, porque ela meio que pra mim representa assim essa luta constante da gente entre razão e emoção, né? O Innie dela parece muito uma coisa muito mais emocional e o Auri muito mais racional, né? E aí quando ela tenta se distanciar do trabalho, parece que o racional pega e fala assim, não, precisa daquilo. Igual como quando a gente tá num emprego merda, aí quer sair, fala assim, não, vou sair, não aguento mais, tá me fazendo mal, tô com burnout, não sei o quê. Aí quando tu tá quase tomando coragem pra sair, tu fala assim, porra, mas eu preciso de dinheiro. Aí tu não sai. Entendeu? Aí fica aguentando aqueles abusos, colegas de trabalho folgados, chefe chato, enfim. Eu acho que essa dualidade dela é bem interessante. Pra ser sincero, eu não gosto muito do personagem do Mark. No começo, eu achei ele muito bundão. Tanto o Innie quanto o Áureo. Eu acho um personagem chato. Desinteressante. O que me ganhou no Ruptura foi o contexto. O contexto, a crítica social, a leitura que se faz. E eu acho ele um personagem chato tanto dentro quanto fora. Fora, pior ainda, meu Deus do céu. Tanto que tu vê que a paleta da série, a paleta de cores da série muda quando vai pra casa dele. É tudo escuro. É tudo triste, lúgubre, né? E eu entendo que ele tá passando por um momento triste, um momento ali de depressão e tal. Mas não tem nada a ver com isso. Eu quero assistir algo interessante. E existem formas de se abordar esses sentimentos mais interessantes do que um personagem sentado, sem vontade de nada, e tudo escuro. Enfim, eu acho a parte dele chata. Eu gosto mesmo da série quando ela desenvolve esses personagens, né? Principalmente dentro ali do prédio da Lumen. Lumen, nunca me lembro. De qualquer forma, eu acho o personagem da Halle a mais interessante disparado. Até porque ela é muito... acho que ousada é uma palavra boa. Ela é muito ousada, assim, ela desafia as regras e tal. E são esses personagens, pra mim, que fazem mover a trama. Quando tem algo assim estabelecido, olha, não pode fazer tal coisa. Aí ele vai lá e faz. Aí a trama anda. Entende? Por isso que eu acho que ela, pelo menos na primeira temporada, é a melhor personagem pra mim. O Mark, ele tem essa característica, né, que ele até uma característica que eu não gosto muito em série e filme, porque eu acho que eles criam uma uma abordagem meio irreal, né, não me levem a mal as pessoas que vão ouvir isso, não é isso, mas quando a gente vai pro mundo real pra viver e conviver em sociedade com as pessoas, normalmente quem perde um cônjuge, né, tem o luto, tem o sofrimento, tem a dor, mas as pessoas
ao menos a maioria das pessoas, consegue seguir em frente com a sua vida passado ali 1, 2 anos, entendeu? A vida da pessoa toca, Sim, não sim. tem o que fazer, a pessoa vai seguir em frente, sempre vai se lembrar, mas não é que cônjuge não pese tanto, não é isso que eu tô dizendo, mas é que o que a gente vê na realidade quando a gente sai na rua e vai conviver com as pessoas é isso. A gente vê pessoas muito presas ao luto quase que por uma vida inteira quando é um filho. Quando tu vê uma mãe ou um pai que enterrou um filho de forma trágica, que perdeu um filho de forma trágica, esses traumas são abordados de forma diferente porque a gente vê na vida real que parece que é uma coisa que nunca vai embora, né? Parece que é uma coisa que vai estar sempre ali sondando, vai estar sempre rodeando, né? Porque é um filho, é um pedaço teu, né? E a série, e não só essa, mas muitas outras obras de ficção abordam essa questão do luto de cônjuge como se fosse algo quase que impossível da pessoa viver. Eu não tô dizendo que não vá doer, não é isso. Mas acaba afastando um pouco. E o Mark, ele tem essa questão tão forte que tem uma cena da primeira temporada que ele tá na casa da irmã junto com o cunhado num jantar com amigos, e quando tocam no assunto da Lumon e do porquê que ele foi pra lá, porque ele fala, né, que ele foi pra lá pra esquecer porque lá dentro lá ele não vai sofrer. Aquelas 8 horas que ele passa lá dentro ele não tá sofrendo. Né? Passar um tempo sem lembrar dela, né? Exatamente. E aí, cara, é uma conversa que tá rolando ali na mesa e ele transforma aquilo quase que numa briga, né, cara? É um chato, né? Ele transforma o treino. Parece que a dor dele é maior que toda a dor do mundo. É o sem gração, né? Aquele cara que chega na roda de conversa e acaba qualquer assunto. E aí eles, claro, né? Daí eles tentam fazer aquela abordagem, porque a série traz isso também, né? Das pessoas que são contra a Lumon, das pessoas que estão protestando para que o governo derrube, né, esse poder que essa empresa tem de criar esse chip e fazer isso com a cabeça das pessoas. Tem a cidade onde se passa a série, tem essa onda de protestos, tem uma parte ali da primeira temporada que mostra essa onda de protestos, e ele até participa e discute, bate boca com os caras, né, e defende Sim. Que é mais ou menos, aí volta, né, quantas pessoas hoje já estão tão alienadas pelo sistema que se você chegar pra ele tentar conversar, ela ainda defende, né? Não, é isso aí, a gente tem que continuar vivendo essa vida merda, é isso mesmo. Não tira essa vida merda de mim, né? Parece que é impossível a pessoa enxergar um outro horizonte. O pobre que defende a meritocracia, né? É basicamente isso, né? É basicamente isso. E aí, a série tem essa abordagem. Uma das coisas que eu destaquei aqui pra trazer, né, sobre a primeira temporada, né? Eu não quero trazer muito, mas a primeira temporada, assim, falar que é spoiler, eu não sei se eu considero spoiler a primeira temporada. Tu considera? Acho que dá pra falar, assim, evitar eventos essenciais, mas falar, assim, o macro, eu acho que dá pra falar. Porque, assim, é uma série que fez muito sucesso, mas tem muita gente que não assistiu. Então, acho que a gente pode falar do macro sem falar dos específicos, assim. Sim. Porque a gente tem um personagem, então eu não vou falar quem é, mas a gente tem um personagem que ele descobre um acontecimento da sua vida exterior, né? A gente tem um personagem de dentro ali que ele descobre, né, algo da sua vida exterior que ele não deveria saber, né? E aí isso aí gera uma brecha no sistema da Lumon, né? É como se fosse assim, eu não devo saber nada da minha vida exterior, e eles fazem isso na série, né? Eles têm essas conversas, né? Como é que será que é o meu eu exterior? Não. Lá fora ele é fisiculturista, ele é ator, ele é eu acho que ele é um artista, eu acho que ele é um músico, deve ser alguém famoso. Eles têm essas loucuras, né? Aspira, né? E aí tem um personagem que ele acaba descobrindo algo da vida dele de fora que ele não deveria saber, e isso dá uma quebrada ali na galera ali de tipo, tá, então como é que é a nossa vida lá fora, né? Isso era um ponto que eu queria trazer, assim, a forma como essa série aborda, inclusive, esses pequenos percalços, assim, né? Porque a vida pessoal deles também é muito restrita, né? Eles não podem levar nenhum papel pra fora, eles não podem levar nada escrito no corpo. Tem as punições, né? Severas, né? Tem aquela salinha lá da lavagem cerebral que eles têm que ficar fazendo pra se convencer que aquilo ali é que é o certo, né? As reuniões em grupo, né? Toda essa parte de burocrática que aparece na série. Mas o que eu destaco bastante é isso, assim, da primeira temporada. É a forma como eles vão descobrindo aos poucos a verdade sobre aquele lugar, né? Sim.
Esse lance que a gente comentou ainda agora é que ter algo, um contexto firme, sólido, que eles têm esse contexto bacana, e desenvolver aos poucos, mas o suficiente para manter todo mundo curioso, sem entregar o ouro, né? Não tá entregando ouro, mas também não tá enrolando, né? É um equilíbrio difícil de encontrar e tênue, que a gente vê poucas séries encontrando. Eu acho que, sei lá, Breaking Bad, Dark, Mad Men são uma das poucas que conseguiram. Nem Game of Thrones, que é uma das minhas favoritas, eu acho que não conseguiu e tal. Eu acho que Ruptura, por enquanto, tá conseguindo, né? Até essa segunda temporada. E esse lance mais uma vez, né, trazendo para a realidade, esse lance de não poder levar nada para dentro, não poder levar nada para fora. O meu primeiro emprego foi um estágio na Caixa Econômica Federal. E eu me lembro um pouco disso, porque na época celular não era algo tão cronicamente online quanto é hoje, né? E aí isso foi o quê? Em 2010. Então tem um tempinho aí. E aí, nesse WhatsApp, essas coisas, né? Nem e-mail a gente não abria pelo celular. Então, quando eu estava lá dentro, eu era o atendente, o estagiário. O pessoal às vezes achava até que eu era funcionário, que eu ia sempre bem arrumado, tarará, era muito formal. E sempre que algum conhecido do trabalho me encontrava na rua, que eu estava um pouco mais descontraído e tal, a pessoa falava, Ramon, é outra pessoa. É outra pessoa fora do trabalho e tal. Eu me lembrei disso assistindo, né? Porque é aquela coisa, o trabalho ele te condiciona, né? Tu tá concentrado, tá naquele ritmo ali. E eu gosto da série principalmente porque ela traz muito disso. E aí esses lances de tentar saber como é lá fora, me lembrou um pouco desse episódio da minha própria vida, né? Que o pessoal fala, não tem nada a ver, tu no trabalho, tu na tua vida. E aí, às vezes em alguns poucos momentos que a gente tava conversando, sei lá, na hora do almoço, ela falou assim, não, porque eu gosto de jogar futebol. O pessoal olhava assim, como assim tu gosta de jogar futebol? Por que não? Sei lá, tu tem cara de ser tão nerd. Eu falei assim, que uma coisa tem a ver com a outra. Aí o pessoal se surpreendia com alguns costumes, alguns gostos, né? E é muito aquele lance de no trabalho tu tá condicionado a uma coisa e tu tá tão condicionado que aquilo te distancia, né, dos teus gostos, da tua vida pessoal até para outras pessoas, pelo menos aparentemente. Eu gosto muito da série por conta disso. Não sei se chegou a acontecer. E antes que eu me esqueça, tu comentou a respeito do luto lá, do cônjuge, do filho. Eu passei por um luto de um filho. A primeira gravidez da minha esposa, ela perdeu, infelizmente, nos meses iniciais, lá no segundo mês. E aquilo que tu falou é muito real, cara. É uma cicatriz que fica ali para sempre. É uma dor que nunca vai sarar. Mas, eventualmente, depois de um tempo, tu consegue encontrar forças de algum lugar, pelo menos externamente. Tu passa a externar muito menos aquela dor. E é algo que tu nunca vai esquecer. Não desejo para ninguém, nem para o pior inimigo que passe por isso, né? Mas é algo que tu aprende a lidar. Não supera, mas tu aprende a lidar, entendeu? E principalmente externamente, depois de um tempo, a gente aprende a disfarçar melhor, né? É algo que eventualmente, principalmente na hora de dormir, tu vai lembrar. Para quem é mais religioso, na hora de fazer as orações, vai lembrar, inevitavelmente, que é o meu caso. Mas é uma coisa que tu aprende a lidar, né? E assim, tu não se torna uma pessoa chata. Claro, tu fica mais amargo, mais sensível, né, para algumas coisas, mas igual que tu comentou, acho que a série exagera um pouco nessa questão do humor lá do Mark, né? Porque eu e minha esposa a gente deu um jeito de superar, né? Se isso a gente se aproximou, foi ocupamente, e hoje em dia, graças a Deus, somos papais de uma princesa. E a gente aprende a lidar com essas coisas, né? E aí eu acho que a série exagera um pouco, né? É normal a pessoa se isolar um pouco, mas principalmente num produto de entretenimento é chato ver uma pessoa naquela situação. Eu não gosto das cenas do Marco por conta disso, né? Porque eu passei por uma situação traumática, não só essa, mas essa foi a principal da minha vida. E a gente dá um jeito, cara. A gente dá um jeito, a gente segue de alguma forma ou de outra, às vezes até forçado, né? E eu acho que é por isso que eu não gosto muito do personagem dele também, né? Não sei se é a tua percepção, é que nem a minha.
A gente passou aqui em casa também por uma situação parecida com essa que tu comentou. A minha esposa, a primeira gravidez dela, ela teve um aborto espontâneo, acho que com 2 meses e meio ou 3 meses, uma coisa assim, né? O meu foi, a minha esposa foi com 2 meses também. E é uma parada assim que as pessoas assim, quando aconteceu, pra nós foi muito traumático, porque a gente tava com o exame, era bem no início da gravidez, a gente tava com um exame marcado que era o de ouvir o coração. Então a gente tava muito ansioso, né? Sim. A nossa ansiedade pra esse dia tava muito grande. E quando a gente chegou pra fazer o exame, o médico não escutou nada. E ele disse assim, talvez, às vezes demora um pouco, mas até tal dia tu repete o exame. Tem até tal dia pra repetir o exame pra gente, né, descartar qualquer problema. E aí a gente ficou apreensivo e quando chegou no dia de repetir o exame, a mesma coisa, né? Não tinha nada, tinha, mas não tava batendo o coraçãozinho, e aí naquela madrugada ela teve um aborto espontâneo. E eu digo pras pessoas assim, Ramon, eu não sei se foi esse sentimento que tu teve, mas eu digo pras pessoas assim, isso aconteceu num sábado de madrugada, meu avô faleceu no domingo. Foi o mesmo fim de semana. Nossa. E eu fui correndo pra Porto Alegre pro velório do meu avô, e quando eu voltei na segunda-feira, eu tive esse insight, assim, né? Que o meu avô, eu convivi com ele, né? O meu avô, eu sei se eu fechar os meus olhos, eu sei qual era o rosto dele, eu sei qual era a voz dele, eu sei como é que era o cabelo dele, o abraço, o toque, o que ele gostava de ler, como ele falava, o tom de voz. Mas o filho ou a filha que eu não tive, né, digamos assim, eu não tenho essa lembrança, eu não tenho essa memória. Então, como é que eu me despeço? Como é que eu digo tchau? Né? Como é que eu digo adeus pra uma situação que ainda estava ali dentro do meu coração? Então, é mais ou menos essa percepção que eu tenho. Sabe? Que mesmo com todas essas dificuldades e a forma como foi o fim de semana, que ela abortou no sábado, meu avô morreu no domingo, meu fim de semana foi com a cabeça lá em cima. Aquela primeira semana foi muito difícil, foi muito arrastada. O primeiro mês foi muito difícil. Mas depois a vida vai indo pro lugar, né? Eu nunca vou esquecer, é óbvio que eu nunca, né? É óbvio que eu nunca vou me esquecer, não tem como esquecer, né? Mas eu não vou ser o cara xaropão do rolê, né? Que quando alguém tocar no assunto eu vou, pois é, tu vê, né? E tanto que a minha esposa tá aí, tá grávida de novo aí, tá tudo certinho, coraçãozinho bateu, barriguinha tá crescendo, nasce em setembro, né? Agosto ou setembro. Então acho que a série ela traz essa questão do luto, e pra mim assim, isso é uma... A gente já tá chegando perto aqui do final da gravação, vamos só dar uma pincelada também em alguma coisa na segunda temporada, mas eu acho que é um roteiro já um pouco cansado do entretenimento, né, principalmente em vídeo, né, a mídia de série, de filme, de tentar jogar um peso pro protagonista que nos cause empatia. Eu vou ter empatia com esse cara porque ele tem uma vida fodida. E não é isso, sabe? Não vai me... Né? Pô, não é isso que vai me causar empatia com esse cara. Eu acho que o que me causou mais empatia com o Mark, eu tive a mesma percepção que tu, não foi o início da temporada e nem o meio. Foi quando ele começou a chegar mais pra perto do final da primeira temporada, que eu acho que é quando rola essa parada do acordar, né? Que é mais ou menos o que aconteceu comigo. Interessante, né? É mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu assisti Lost. Que é quando os personagens na primeira temporada é aquele monte de recorte de coisa acontecendo, né? Mas chega em um determinado ponto da série de Lost, passando ali a primeira, segunda e a terceira temporada, que os personagens meio que começam a se ligar da onde eles estão até aquele momento, né? Da realidade que é a vida deles agora naquele momento. Principalmente a terceira temporada, que pra mim é o maior plot twist da história do entretenimento, né? Precisamos voltar, né? Aquilo ali pra mim foi um soco no estômago. Have to go back. Aquilo ali é muito bom, velho. Cena icônica. Pô, então acho que é isso, sabe? É tentar... O Jack tinha isso, né? O Jack lá na série Lost tinha isso, né? É o cara que perdeu o pai e o relacionamento dele com o pai era horrível. O pai era um cirurgião famoso e ele era sempre rejeitado pelo pai, aquela coisa de sempre, né? O pai é um puta cirurgião e o filho é um alcoólatra fracassado, que tenta ser um cirurgião. Mas, tirando esse aspecto,
E aí, entrando já na segunda temporada, eu acho que o acordar, que o despertar é o que muda a nossa visão em cima do personagem também, né? Ele ainda é menos interessante que os outros. Eu acho, inclusive, o vovozinho lá, que agora eu esqueci o nome do personagem, que é o que fez o policial lá dos filmes de Transformers lá nas antigas. Sim, sim, sim. Eu acho o personagem dele muito mais cativante, cara, em alguns aspectos. Sim, cara, sabe o que eu acho legal do personagem dele? Eu até esqueci de comentar. É que ele é aquele cara, assim, muito certinho, né? Muito certinho. Alguns amigos meus falam que eu sou daquele jeito ali. E ele é o cara que ele recita o manual de instruções como se fosse a Bíblia. Ele é o cara. Como é que a gente chama? Extremista. É o cara apaixonado lá. Ele é o cara ali que, para ele, as instruções lá da Lumen é quase uma religião, né? E aí eu acho um personagem bem mais interessante que o Mark também, apesar dele ser chato, mas é aquele chato legal de assistir, né? Ele é o cara que cria os entraves e tal, o cara certinho, 100% das regras, né? Mas é um personagem muito bom também, eu gosto muito desse personagem. Eu acho que ele também tem um desenvolvimento muito bom. Ele tem um desenvolvimento, eu acho que até melhor que o do Mark, porque é difícil criar histórias sentimentais como a dele com um personagem daquela idade, né? E é difícil de ser interessante de assistir também. E eu acho que a atuação dele complementa muito. É legal ver ele ficando feliz quando aquele outro personagem chega e tal. Enfim, eu gosto muito da participação dele. Ele é o cara empolgadão com a empresa, né? Com os fundadores, ele sabe a história dos fundadores, ele é assim. Veste a camisa. Aham, e aí até tem uma cena lá, né, que aborda esse tema também de que os setores da empresa não se cruzam e não se gostam, e rola uma competição. E aí ele conhece um dos caras lá, que é o cara que coloca os quadros, né, que espalha os quadros pelas salas. Sim. Aí eles ficam filosofando ali, falando sobre aquele quadro, né? E eu acho isso muito... O gordinho também, o nerdzinho lá, que é... Pra mim, ele é um alívio cômico bem legal, acho esse gordinho bem legal. Eu acho que eles pegaram deles, todos do os que eles estereótipos, né, pra colocar nessa série. É. Tem o CDF da empresa, tem o gordinho que se acha, né, que é o gordinho que acha que ele que é o cara que sabe tudo. Tem a menina que quer ser a revolucionária e tem o Mark lá, que é o xaropão. O bundão. Inclusive, o ator que faz o Mark, eu acho ele, pra mim, eu até comentei com minha esposa que ele é o Tom Cruise da Shopee. É o Tom Cruise depois da febre amarela. Lembra um pouquinho mesmo. E lembro. nessa segunda temporada a gente não pode entrar em muita coisa porque ela tem muito spoiler, né? Mas nessa segunda temporada, do que tu já deu uma olhada assim nela, assim, o que que tu mais te chamou a atenção? Cara, vou admitir que eu não assisti ela toda ainda. Na verdade, eu vi só o primeiro episódio. Dei uma rushada no final da primeira e assisti só o primeiro da segunda. Porque... sem tempo, né, mano? Muito trabalho. Sim. Coisa pra fazer. Review no Patobá, inclusive. E aí Exato. eu só vi o primeiro. E um dos que eu tô mais curioso pra ver, eu consegui evitar a maioria dos spoilers na internet e tal, me silenciei lá algumas coisas. Eu tô muito curioso pra ver o personagem do segurança lá. Eu nunca me lembro o nome dele. Ele quase onipresente, aquele cara lá. O cara que fala pra Hayley, olha, tá tentando sair e tal, volta lá. Aí a personagem dela volta. Nunca me lembro o nome dele, do bigode. O negão lá ele tem... Isso. Ele Tem muita criou uma presença empatia naquele com a galera, né? Com os fãs da série, né? Eu acho que é o sorriso dele que é muito bonito, não sei. E aí ele é aquele vilão legal de assistir, é um vilão que tu gosta dele, né? Tu sabe que ele tá fazendo uma coisa ruim ali, meio macabro e tal, mas o cara tem tanto carisma que tu quer ver mais aquele personagem. Eu quero muito ver o que vão fazer com ele. Pra mim é a principal curiosidade. O que vão fazer com ele na segunda temporada. Deixa eu ver quem é ele aqui. Eu tô procurando aqui o nome do personagem de Ruptura aqui, cara. Porque esse cara, ele me saiu também. Chama ele de segurança.
Que ele é o... Eu chamo ele de segurança. Que, na verdade, ele é meio que o gestor da galera, né? Ele que vai lá e leva aquela bola vermelha e fica passando de um por um ali, fazendo aquelas palhaçadas lá. Aquele morde a sopra dele, aquele sorrisinho dele que é bonito, mas olha, eu tô te vendo, filho da mãe. Deixa eu ver aqui. O personagem dele é o Milkik, que é o... Isso! O nome é horrível, inclusive. Eu acho horrível esse nome dele, mas é um personagem muito bom. Não, o personagem... né? Miltic. Isso, mas o ator também é bom. O ator também, acho que o ator faz a... Sim. O ator faz a presença. Acho que é isso. Quais são as tuas expectativas? Eu também tô no início da segunda temporada, chegando na metade, assim. Quais são as tuas expectativas pra essa temporada, assim? Qual que é o teu hype de 0 a 10, assim? Cara, o meu hype de 0 a 10, vou botar um 9, que eu acho que a primeira é um 8 bem redondo. E eu acho que a segunda, ela tende a melhorar, algo que já tá bom. Acho que tem lastro para melhorar ainda, entendeu? Principalmente em relação ao protagonista, né? O Mark, que é o protagonista, que para mim, o protagonismo da série é o contexto que ela acontece, tipo Lost. Assim, o médico é o protagonista lá, o Jack. Mas na verdade o que conquista a gente, claro, o Jack é um personagem muito bom. Mas é todo o contexto, as histórias paralelas, o contexto geral, né? Eu acho que a série se fortalece com isso. Não tem um personagem central, tipo Game of Thrones também, né? E eu acho que a segunda tem espaço para desenvolver melhor o Mark e desenvolver melhor os mistérios. Eu quero muito que mais personagens se encontrem fora, né, da Lumen e que comecem a entender melhor a dinâmica de dentro e fora. Eu acho que o meu principal hype é esse. Show de bola. O meu também, cara. Eu tô numa expectativa aí. Eu tenho carregado comigo, assim, um carinho muito grande por essa série, porque ela me remete muito a Lost. E quem me conhece sabe que Lost é a minha série favorita de toda a minha vida, cara. Mas a última temporada. Irmão, pra quem é fã, acabou na 5ª temporada. Esquece a 6ª temporada. Acabou na 5ª. Foi. A 5ª foi o final. Foi isso. Eu até gosto do último episódio, o paralelo que eles fazem com o primeiro, né? Que é... O primeiro começa com o Jack abrindo o olho e o último termina com o Jack fechando. Tem uma mensagem bonitinha, né? Que poderia ter sido melhor trabalhada, mas, sei lá, a mitologia, a lore do Lost é tão boa que eu acho que compensa pelo final. Compensa total. E é isso que tu falou, né? O núcleo da série, ele acaba roubando os protagonismos de vez em quando. Então não tem um protagonista. Eu me lembro que o Desmond, quando surgiu, assim, foi uma loucura, cara. Os episódios do Desmond eram muito bom, cara. Aquele episódio clássico do Not Penny's Boat também é um episódio que o Jack nem tá naquele contexto, nem tá envolvido naquilo, cara. É verdade. É um episódio tão marcante que a série ficou, acho que 3 episódios só com o Hurley, o Charlie e o Desmond naquela parada dele conseguir prever o que ia acontecer e ficar tentando salvar as pessoas. Cara, muito bom, cara, muito bom. Muito foda. Eu gosto muito também do careca lá do Lost, como é o nome dele mesmo? O Loki. É o Loki. Nossa, eu gosto muito desse personagem. Uma pena que acontece com ele mais pra frente, mas eu curto muito o personagem dele em si. E só pra retornar pro Ruptura, eu acho que o Ruptura, ele pega muito da onda tanto do Lost, né? Porque sempre que surge uma série assim, a pessoa fala assim, o novo Lost. Que eu acho que não tem substituto pra Lost. Eu acho que tem, assim, séries que se equiparam, né? São tão boas quanto, que tem aquele mistério e tal. Eu acho que a Ruptura tá no mesmo Olimpo ali de séries de mistério que Dark tá junto com Lost. Eu sou fãzaço de Dark. Pra mim é a melhor produção da Netflix até hoje, nem superou. E eu acho que Dark também dá pra gente aplicar o que a gente falou aqui pra Lost e pra Ruptura. Também pra Dark, é uma série até mais curta, sobre parar na hora certa. Os mistérios se conectam, tem muita curiosidade, você vai descobrindo devagar, mas ela te mantém interessado, não enrola tanto. Eu acho que Ruptura vai muito nesse sentido, assim, que nem Lost e Dark também, de criar um contexto que é tão interessante ou mais interessante que os próprios personagens, e aquilo te mantém interessado naquele universo, não é no personagem. Mas quando a série fica muito centrada em um personagem, ela perde
Acho que quando o contexto te mantém interessado é melhor, porque aí vários personagens brigam. Tu não fica na dependência daquela âncora, né? Daquele gancho ali, daquele... Sim, Não, a série tá atrelada àquele cara, quando ele não tá em cena é ruim. Não, a série ela consegue se desenvolver, né? Dark também, foi boa lembrança que tu trouxe de Dark. Dark ela pegou a gente na pandemia, né? Dark ela pegou a gente na pandemia e ela tinha um princípio assim de temática também que abordava essa parte da ficção, que lembrava muito Lost também na época por causa dos cliffhangers e tudo mais, né? Também uma boa lembrança que tu trouxe. Eu e a minha esposa, a gente devorou, cara, assim, Dark a gente pegou ali, devorou, cara, assim. Tanto eu quanto ela, eu entendo que o final de Dark ele foi o que ele tinha que ser. Cara, era aquilo ali, não tinha pra onde correr, mano, era... E que bom que eles pararam ali e disseram, não, aqui é o ponto final. Sim, sim. Ficou muito, pra mim, ficou ótimo. Que era uma série alemã. Se fosse estadunidense, tava rolando até hoje. Ah, exatamente. Tem isso também. Mas a abordagem dela é muito boa, cara. A abordagem dela do início é muito boa. Aquele primeiro episódio, que é extremamente confuso, é muito bom. Porque daí depois no final, o menino é o vizinho e aí tu fica... Caralho, irmão, sim, como assim? Né? É, muito bom também. E aí, cara, só mais um comentário que eu queria fazer mais cedo, não me lembrei. É que Ruptura faz parte ali de uma leva de séries da Apple TV que são muito boas, mano. Não sei se tu conhece ou quem tá assistindo conhece, mas o Apple TV Plus, ele faz muita série de ficção científica boa. Então, além de Ruptura, que tem uma pegada ali mais social e tal, mas tem uma série lá muito boa também, que é Invasão, que é uma pegada totalmente diferente de invasão alienígena, que eu não me lembro de ter visto em outras séries. Tem também uma que é razoável, que é o Si, que é até com o Jason Momoa lá. Sim, essa daí a gente assistiu também. Assistimos também tudo. Eu acho legal. Eu não terminei ela ainda, mas até onde eu vi eu gostei. Muito boa, muito boa. Terminar. Tem também uma que não é de ficção, mas também tem uma história muito boa, que é Servant. Servant, eu assisti até a segunda ou foi terceira temporada com minha esposa. Só que pela temática a gente deu uma pausa, a gente vai voltar, acho que esse ano, pra terminar a série, que acho que a última temporada vai lá esse ano ou ano que vem, não me lembro agora. E tem a Silo também, né, que tem uma pegada... Silo também. E vai estrear mais uma agora que eu não tô me lembrando, cara. Exatamente o nome. Mas a gente já viu outras também. As séries da Apple tem muito esse lance. Eles têm uma série... Eles têm uma série que é baseada, acho que num livro também, cara. Deixa eu pesquisar aqui. For All Mankind. For All Mankind é top também. Mas eles têm uma série... For All Mankind é uma que envolve os astronautas, não é? Sim. Essa tem muito interesse, eu não vi, mas pretendo. E eles têm muito essa pegada. Quando a série não é ficção, ou é suspense bom. Tem uma lá que é suspense, que é Losing Alice, que é muito boa também. A única série ruim, assim, que eu achei ruim, que eu assisti no Apple TV Plus, que eu não gostei muito, foi o Monarch, que, pelo nome, né? O nome já complica tudo, mas Foundation, tu assistiu Foundation? Ah, Fundação, sim. Cara, sim, que série animal, velho. Excelente também. Era essa que eu tava tentando lembrando. Essa série, a Apple faz umas séries muito boas, boa. Cara. A Apple faz, assim, eles fazem em pouca quantidade, mas eles focam na qualidade da série mesmo. Tem uma lá, eu quero muito ver, que não deu tempo, infelizmente, que é Matéria Negra, né? Black Matéria. Não lembro Pois é. Matéria Escura, uma coisa assim. Matéria Escura, isso. Dark Matter. Dark Matter. E aí eles têm essa pegada de ficção científica e mistério muito boa, mano. Quem tiver oportunidade... Nem é caro, cara. A mensalidade é R$20, parece, R$15. É menos da metade da Netflix. E olha, eu vou te falar que por um bom tempo, eu assisti muito mais a Apple do que a Netflix. Na verdade, até hoje. Eu assisto pouco Netflix, assisto coisas pontuais. E ainda tem o Ted Lasso, que é uma série de comédia excelente, nível The Office, muito boa também. E, cara, eu acho o streaming da Apple muito subestimado, mas acho que porque eles não investem no marketing. Não sei por que a Apple não investe no marketing. É que eu acho que a Apple... coisa de qualidade lá. A Apple, ela tem uma parada, acho que na própria distribuição normal deles, assim, de serviço. Como ela é uma marca que ela
tem essa visão assim mais exclusivista, né? A Apple, ela tem essa pegada isso. de que não é todo mundo que tem um Apple, não é todo mundo que tem um iPhone, não é todo mundo que tem um Mac. É tudo caro. É baratinho o aplicativo, é bem Não, barato. cara, aqui no Brasil é um dos mais baratos que tem, eu acho que R$14,99 até hoje. O Apple TV Plus nunca mudou de preço, cara. É R$14,99. Tem a série. Não, ele subiu. Ele subiu. Quando eu assinei a primeira vez, era R$8, até me lembro. Ah, tá. Era R$8. Ele subiu Shrinking. pra 10 ou 12 e agora Shrinking tá também é uma série bem maravilhosa. Assim. Qual o nome? Shrinking. Que é com o. Nossa, é com o Harrison Ford e com o ator que fazia eu já vi a capa. O ator que fazia o Mark, eu acho, lá do. Ah, cara, agora. Já vi a capa, eu sei qual é. How I Met Your Mother. Um ator lá do How I Met Your Mother. Cara, essa série eu assisti com a minha esposa já as 2 temporadas, cara. É sensacional, velho. Sensacional. Tem review, inclusive, no Patobá dela. Eu escrevi sobre ela lá. Aí, ó. Não, a Apple TV Plus tá entregando legal, cara. Assim, mas eles têm essa parada por causa dos aparelhos serem mais exclusivos, eles não fazem muita divulgação do aplicativo, né? Que você pode baixar em qualquer TV hoje em dia. Pois é, não faz sentido eu assisto normalmente no Play 5, né? Quando não assisto, no meu escritório fica o Play 5 ou na sala fica o Xbox. E tá nos dois, é a mesma conta, assisto num, assisto no outro. É um aplicativo que tu baixa em qualquer lugar e, sei lá, não faz muito sentido, porque o aplicativo tem pra tudo quanto é canto. Eu acho que se eles fizessem um investimento melhor em marketing, focando principalmente nas séries deles mais assim, com maior apelo, com mais mainstream, tipo Fundação, Matéria Escura, essas séries que tem um apelo épico maior, cara, eu acho que ia vender muito o aplicativo deles. E são séries, eles entregam muita qualidade. Eles entregam em pouca quantidade, mas sempre com a qualidade elevada. Sim. Servant, tu comentou, foi na pandemia, né? O Dark Servant foi na mesma pegada. A gente tava no meio da pandemia e a série é um pouco claustrofóbica também, assim, tipo esse lance de ruptura. É sempre aquele mesmo cenário, né? E tal. E também tem um mistério muito bom ali. É mais pra religião, mas se não tiver assistido, eu recomendo, cara. É muito boa também. Assistirei. É isso então, meu amigo. Chegamos ao fim de mais um Cine Café, né? O segundo episódio. O papo tava bom. Queria continuar mais uma hora. Não, o papo tá gostoso. Marcaremos outros, gravaremos outros. Outros episódios virão aí. Tem muita coisa bacana aí. Quando a gente finalmente conseguir terminar a segunda temporada, porque pai gamer não tem tempo pra nada mesmo, a gente volta aqui e grava. Show de bola, vamos fazer assim. E do cinema, assim, então, pra gente encerrar, assim, qual que é o filme de herói que tu acha que pode salvar essa maldição dos heróis no cinema, assim, cara? Que tá feia a coisa, assim, desde o Batman vs Superman pra cá, a coisa degringolou, né, cara? Foi pra frente só pra trás, né? Do Batman Superman pra cá, meu Deus do céu. Cara, são 2 que eu acho que podem surpreender. Eu acho que é meio que óbvio pra todo mundo. O principal, Superman. Tô gostando muito da vibe do que os trailers estão entregando. Uma leitura diferente daquela leitura do Zack Snyder, que eu até gosto do Homem de Ferro lá. Eu gosto do filme do Homem de Ferro, que ele tem uma pegada mais científica e tal. Mas o que o Snyder fez dali pra frente ficou muito caricato, né? E eu acho que cansativo também. Então eu acho bom pegar o James Gunn e se distanciar o máximo possível daquela leitura messiânica do Superman. Colocar ele um pouco mais frágil, mais colorido também, voltar a cueca. Eu achei legal, tô gostando. Eu acho que esse vai ser o filme pipoca de 2025, pra galera ir assistir. Quem gosta de Superman, quem não gosta, quem só sabe quem é, criança, adulto. Eu acho que esse é o principal. E o outro, né, outra pegada é o Quarteto Fantástico. Eu acho que é aquele filme que vai ter aquelas cenas emocionantes da Marvel, família, né, que vai fazer a conexão com o universo compartilhado. Eu acho que eles vão usar o Quarteto Fantástico para colocar no trilho, porque Marvel começou bem ali a primeira fase 2 sensacional, e depois do Thanos acabou. Uma merda, tudo bagunçado. Eu acho que eles vão começar a botar nos trilhos no Quarteto Fantástico, que é quando eles estão puxando ali o Doutor Destino, o Galactus e tarará. Eu acho que eles vão afunilar ali e dali eles vão seguir uma linha só. Eu acho e espero, e também acho que o filme tem potencial para ser bom, porque a equipe é legal, né? Já teve outros filmes do Quarteto Fantástico e ou foi prejudicado por ser
infantil demais e o outro por querer ser adulto demais. Acho que eles vão conseguir encontrar ali o equilíbrio nesse filme. O elenco é muito bom, né? Pedro Pascal tá em todo canto. A menina lá, que é a Mulher Invisível, é uma excelente atriz. Ela fez um filme, cara, muito subestimado e pouco comentado, que é Pieces of a Woman. Ela é mais famosa por conta do Missão Impossível, mas nesse Sim. Pieces of a Woman, ela faz uma mãe que perde a filha durante o parto. Nossa, é pesadíssimo. O começo do filme, pesadíssimo. E, cara, ela entrega uma atuação assim tão sensível, tão densa que, nossa, o filme é muito bom. Eu e minha esposa, a gente chorou, a gente assistiu e chorou pra caramba. E os outros dois atores também lá, o que faz o Coisa e o que faz o Tocha, né, que tá no Stranger Things, e o que faz o Coisa tá naquela The série de Bear. comida, The Bear. Os quatro são muito bons. Então acho que já começa bem por aí. Não tem nenhum ator ruim nessa equipe desses quatro aí. Acho que já começam bem e eu acho que é um Diferente dos antigos, né? Que os Quarteto Fantástico antigo já largava com. Tu já largava com a atuação já. Jessica Alba, pelo amor de Deus. E aí eu acho que são esses dois, mano. Só pra finalizar, acho que esses filmes aí que podem surpreender e fazer a gente. Porra, o pessoal fala assim, porque filme de herói saturou e tal. Beleza, saturou, mas era legal, pô, de acompanhar. Era Pô, legal. é bom demais. E no cinema, empolgado, eu acho que esses dois podem trazer de volta aquele sentimento de ficar empolgado, de porra, muito firme esse filme, fui no cinema, gostei e tal, comentar com os amigos. Acho que esses dois podem trazer esse sentimento de volta, que é muito, muito bacana, muito bacana. Tu atirou nos dois meus, assim, que é o mesmo sentimento que eu tenho, né? E um adendo que eu faço é o seguinte, que quem reclama que filme de heróis saturou é a galera que passou a acompanhar o universo dos heróis depois que ele entrou pro cinema e se expandiu. A galera que é das antigas, que assistiu Tartarugas Ninja nos anos 90, né? Aqueles filmes da Tartaruga, que assistiu os primeiros filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, né? Mano, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Homem-Aranha 2. Me lembro até hoje. O meu primo foi me levar. A gente saiu de Castanhal pra Belém, na época de van. Assistiu lá no shopping, voltou de van. E nossa, cara, foi assim, pra marcar a vida eternamente, assim. Então eu sou dessa época quando tudo era mato. Né? Quando a gente. A gente vai achar ruim, né? Que, tipo, se o filme for ruim, a gente vai achar ruim. Mas que a gente não. Pra mim não saturou. Pode mandar quantos filmes de quadrinho quiser. Pode mandar mais, mano. Se for bom, todo mundo vai gostar. Se for Exatamente. bom. Se for bom, não satura. Exato. É isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Cine Café. Muito obrigado, meu mano Ramon Furtado. Não esqueçam de seguir o canal do Ramon. É o canal do Bitnautas, né? Canal Bitnautas. Canal Bitnautas no YouTube, o Ramon do Bitnautas lá no Twitter, tem também o @ do canal Bitnautas lá no Twitter para você seguir. Vão ficar todos os links aqui na descrição, tá? E não se esqueça também de deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou de Ruptura e o que tu acha que vai salvar aí o cinema pros heróis aí no futuro aí, se é Superman, se é o Quarteto Fantástico, se é o Thunderbolts, né? É o Capitão América 4 que vai ser esse aí tá difícil. Esse aí tá difícil. Mas é isso aí, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, tá? E deixa teu recadinho final aí pra galera. Não, eu tô de boa, muito obrigado a todo mundo. Se quem quiser acessar o link aí, acessem, vejam lá o canal, eu tento trazer uma crítica social aliada com o papo sobre videogames, tô tentando trazer essa linha um pouco mais cabeçuda pro canal, mas sempre com leveza, bom humor, na mesma pegada aqui do Patobá, não à toa, eu tô aqui no time, e obrigado de novo pelo convite, né, galera do Patobá, e pela oportunidade de estar sempre aqui a gente conversando, e o papo é sempre muito legal, passa voando aqui a hora. Grande abraço pra todo mundo, um beijo. Valeu, galera, falou!